E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você qual a diferença entre luxação, fissura e fratura. Mas calma, antes de começar o vídeo, já vou pedir para você já deixar o seu like. E se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E também acompanhar tudo que é postado aqui. Lembrando também que você poderá me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igojulioprof, onde lá você também fica por dentro, além de radiologar de pertinho conosco, tirar suas dúvidas, participar de lives e muito mais. Pessoal, também estou aqui para dizer para vocês sobre o aulão de KV-MA/MS, que vai ocorrer no dia 31 de julho, às 20 horas. E para se inscrever é muito simples. Basta você ir no Instagram, na nossa bio, e você vai clicar no link que está lá. Clica no WhatsApp e chama o pessoal de suporte para você poder realizar a sua inscrição. Lembrando que o aulão custa apenas R$30 e ainda mais você vai garantir um certificado e 3 tabelas de exposições para você aprender, praticar e dominar tudo sobre esses fatores que é muito importante, principalmente no estágio e também na nossa área profissional. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que o corpo humano ele está sujeito aí a vários tipos de alterações. Uma das é classificada aí como luxação, fissura ou até mesmo fratura, que afeta diretamente em relação ao sistema esquelético do corpo humano. A diferença clássica entre elas é o grau ou o nível pelo qual elas vão se apresentar. Inicialmente, uma luxação ou até mesmo uma subluxação é caracterizada como um deslocamento. É quando uma estrutura, por sua vez, se desassocia de outra articulação. Logo, essa subluxação ou luxação geralmente ocorre em locais de articulação. Lembrando, pessoal, que uma articulação basicamente é denominada quando tem uma ligação direta entre dois ou mais ossos em relação ao corpo humano. Por exemplo, eu tenho aí a articulação fêmur-tibial, tenho a articulação tíbio-talar. Só que a articulação do joelho envolve mais de 2 ossos. A articulação do cotovelo envolve mais de 2 ossos. A articulação do ombro envolve mais de 2 ossos. Logo, eu tenho aí uma articulação que, por sua vez, vai ligar 2 ossos ou até mesmo vai ligar ali mais ossos do que o comum, tá certo? Então, basicamente, quando essa região ela é desassociada, ou seja, ela é deslocada, ela é separada, inicialmente aí eu posso ter uma luxação. As luxações mais comuns ocorrem na região do joelho em relação à patela e também em relação ao ombro. Também pode decorrer de luxações em relação à articulação coxo-femoral, entre outras, como punho também, tornozelo, entre vários outros, como acabei de explicar. Então a luxação ela não chega a ser literalmente aí uma fissura ou uma fratura, apenas um deslocamento dessa articulação. E como característica geral, como vai ter ali uma lesão naquela região, geralmente a luxação ela decorre aí de um edema, ou seja, um inchaço naquela região. Então é muito importante você ter aí um breve cuidado quando você for realizar um exame neste paciente. Por outro lado, temos aí a fissura, que por sua vez é considerada ou caracterizada como uma fratura de pequeno grau ou um grau leve, também conhecida como fratura superficial. A fratura superficial ou a fissura, como podemos dizer aí, basicamente é quando temos aí um trauma em uma pequena região. Basicamente eu gosto de dar muito esse exemplo em sala de aula, que é quando algum indivíduo bate o 5º pododátilo, ou seja, o dedinho midinho na quina da mesa, na quina da parede, da cama ou de qualquer móvel. Dói, né? Dói bastante. E por muitas vezes essa dor ela se prolonga por muito tempo. Ou até mesmo quando a gente bate com muita força a ponta do cotovelo ou qualquer outra região. Então aquela região ali fica dolorida, pode ficar inchada, pode ficar com roxo, enfim. Então basicamente a fissura é caracterizada como uma fratura simples, uma fratura bem superficial naquela região. Mas que também o indivíduo deve ter total cuidado, pois a partir dessa fissura pode se desencadear, a depender do que ele possa fazer aí naquela região, desenvolver-se para uma fratura, que por sua vez já é caracterizada como a separação do osso em 2 ou mais partes. Então a fratura, por sua vez, a fratura consolidada, é quando a gente tem ali uma interrupção em relação àquele osso. É quando ele de fato se separa.
em qualquer região, tá certo? Sendo na região proximal, na região média ou na região distal. É caracterizado como uma fratura. E existem também vários tipos de classificações de fraturas, que eu posso preparar para vocês em outro vídeo e demonstrar aqui para vocês também. Então a luxação é simplesmente o deslocamento de uma articulação com a outra, tá certo? De um osso ali em relação à sua região articular. A fissura é caracterizado como uma fratura simples, superficial daquela região. E a fratura é de fato quando eu tenho aí a separação daquele osso em duas ou mais partes. Então, vocês estão vendo aqui na tela de vocês, ou no celular, no computador, algumas imagens, tá certo? Que estão demonstrando um exemplo de luxação, um exemplo de fissura e também um exemplo aí de fratura. Perceba que há diferenças notórias entre essas três imagens, demonstrando aí essas alterações que por muitas vezes a gente pode encontrar ali no nosso serviço, no nosso dia a dia ali durante a prática hospitalar. Se vocês quiserem aprender também a como manusear todo esse procedimento, manusear esse paciente para você poder realizar todo o exame, confere aqui nos cards um vídeo que eu preparei para vocês ensinando e demonstrando de como atender um paciente politraumatizado. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar desse vídeo. Bom pessoal, então este vídeo vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado e tenham aí aprendido um pouco mais sobre essa diferença em relação a essas patologias. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Lembrando também de nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando como também no @igorjuroprof, onde lá você pode ficar mais pertinho da gente e radiologar também de pertinho conosco, tá bom? Então encontro com vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!